Bom, domingo de Páscoa e nada melhor que uma data dessa para que a gente possa refletir de fato sobre a natureza física da existência, todo paradoxo sobrenatural natural de Jesus, a manifestação e a revelação de Deus para a humanidade e o nosso subjugar a aspectos sensoriais. Hoje, durante a corrida, muito me imaginei buscando entender certos conceitos que são meditados, né? Principalmente partindo do princípio da revelação concreta e material de Deus na matéria, no tempo, no espaço, né? Com o nascimento de Jesus, Deus que transcende toda a lei enquanto a cria, ou enquanto o se manifesta estruturado e nasce no colo de Maria, assim como esse quadro acima de mim, sendo talvez o primeiro momento em que foi-se possível, dentro da estrutura natural fenomenológica da Bíblia, né, que é um arcabouço fenomenológico, em que nós podemos, a partir daí, vermos Deus. Muito se cita na Bíblia momentos em que Deus se manifesta para alguns profetas, né? De forma mais veemente, Moisés, na sarça, mas ainda assim impossível de ser realmente observado, né? Fisicamente e espiritualmente nós não tínhamos potência sensorial de possibilidade visual, né? A não ser auditiva, que só Moisés, porque aqueles que iam sendo trafegados, carregados ao Egito, gostariam também de poder sanar as necessidades sensoriais, né? Realmente sentir-se apegados a dados concretos da existência daquele que os prometera uma nova vida, né? Mas não foram possíveis também, porque quando Deus se põe a falar, todos caem por terra e não conseguem ouvir a Deus. Quando então Deus se subjuga essa natureza, as leis naturais da criação, ele vem como essa criança e a partir de então é possível que se observe a Deus na matéria de Jesus, sendo Jesus imagem e semelhança do Pai, né? Ali muito se constrói sobre a natureza revelativa, né? Muitos dos gregos enxergavam uma potência divina, um motor imóvel que movia todos, que de forma potente movia esse todo em direção a ele mesmo, né? E que depois em Santo Tomás, já com um argumento cristológico, se consegue
realmente fechar o cerco de toda essa dinâmica racional de percepção e de realidade imanente de Deus na nossa matéria, no nosso espaço, né? Até utilizando da Bíblia como esse referencial manifestativo, revelativo, né? Então, Deus vai se manifestando ao longo do tempo por essas vias sensoriais para que Ele se mostre para nós. E nós temos muitos relatos, principalmente depois da vinda desse menino, de que realmente Deus está entre nós. Isso não é uma suposição, né? Isso não é uma alegoria, uma história, mas é a verdade, né? E aí me chama muita atenção, então, o quanto nós hoje, como sociedade, somos guiados por esses aspectos sensoriais. Nós perdemos a noção de transcendência. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso palato, a nossa estrutura áptica, ela se superficializou naquilo que se é possível tocar, olhar, saborear, sentir. Mas essa transcendência de Cristo, e hoje na Páscoa, ela tem que se evidenciar. Nós temos que voltar a nos alocar numa vida que está além daquilo que nós sentimos, vivemos, tocando. E para que isso aconteça, é necessário que se haja uma mudança paradigmática. Os corpos se movem com um propósito último divino. A educação física merecia e deveria iniciar um trabalho em que ela se coloca como esse espaço de construção social que tem por fim último o aperfeiçoamento divino. Assim como todas as sub-áreas de movimento ou qualquer tipo de trabalho alocado à natureza do ser humano, o fim último dele é chegar a Deus. Mas que Deus é esse? Que é o Deus que nós queremos tocar, vir? Realmente esse é o anseio maior do ser humano. Ver Jesus, ver Deus. Mas feliz aquele que crê sem ver, sem tocar e sem sentir. Nós temos matéria para isso. Santo Tomás, Aristóteles, Platão, Santo Agostinho e todos os outros nos deram dados epistemológicos para que a gente não precise, de fato, usar as nossas mãos e qualquer outro órgão sensorial para vermos a Deus, para sentirmos a Deus. Basta um pingo de razão e um montão de fé. Que nessa Páscoa nós possamos então nos saborear de Deus através desse olhar transcendente. Desse olhar que não fica só aqui na matéria, cientificista, positivista, materialista, mas que vai além, que mostra que uma imagem ela não é adorada por um católico, tão quanto o exemplo que está por trás daquilo e que se manifesta através da imagem como uma responsabilidade que se diviniza daquilo para nos mostrar o caminho. Não é a imagem que nos leva a sermos quem somos, mas toda ação, toda obra por trás daquela imagem, além daquela imagem. Que a gente possa nessa Páscoa então, assim como Maria, que foi a primeira que pôde de fato olhar para Deus, olharmos para Ele e entendermos, Ele está além daquilo que a gente pode enxergar. Basta a fé e a razão, porque a nível sensorial Ele se encontra manifestado em muitas outras coisas que nos convida a todo instante
a percebermos e nos direcionar a esse fim último, que para mim é o grande ponto central, é a pedra angular do ser humano no mundo. Nós temos para onde voltarmos. E para isso, basta dizermos sim para a maior verdade da realidade humana, que é Cristo.